A paz do Senhor Jesus a todos, eu sou a Patrícia Menezes e hoje venho trazer uma palavra de fé e de esperança para o seu coração. Vamos hoje meditar na palavra do Senhor a respeito do perdão. Tem uma história na Bíblia que me chama bastante atenção, eu gosto muito de ler, é a história de uma serva egípcia, Agar e Sarai, que depois se tornou Sara. Deus mudou o nome dela na frente para Sara e seu esposo, que era Abrão, para Abraão. Nós vamos ver no desfecho dessa história uma situação onde teve que haver perdão para que as coisas saíssem da forma como Deus quis, conforme as promessas que Deus fez na vida de Agar. E muitas das vezes, para que as promessas do Senhor se cumpram na nossa vida, nós precisamos ter a atitude desta mulher para conquistar a promessa que Deus ele fez para a minha vida e para a sua vida. Então vamos meditar no livro que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 16, e vamos ler a partir do 4, que diz assim: Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para a sua senhora. Olha a história. Agar era uma escrava de Sarai, vinda do Egito, e Sarai, ou Sara, não teve paciência de esperar as promessas de Deus se cumprirem na vida dela e na vida do seu esposo, porque Deus havia prometido para Abraão que lhe daria um filho, um herdeiro, e Sara era estéril. Sara não podia dar à luz, e os tempos foram se passando. Quando Sara viu que o tempo que ela estava envelhecendo, o seu esposo também estava envelhecendo, e que a probabilidade da gravidez acontecer era mínima, porque ela estava olhando com uma lógica humana e não com uma lógica espiritual. Ela não estava olhando para a promessa, mas ela estava olhando para a condição. E aí, quando a gente para de olhar para a promessa e começa a olhar para a condição humana, a gente desvia do foco, que é a esperar com paciência no Senhor. E a gente começa a ter problemas, porque a gente vai por um caminho que parece ser óbvio, ser mais fácil, mas nem sempre o caminho mais fácil é o melhor caminho que Deus tem preparado para a sua vida. E aí a Bíblia fala que ela dá Agar, a sua serva egípcia, a Abraão, para que eles tenham filhos. Ela pega aquela mulher e entrega ao seu esposo. Eu acredito que Sarai tinha um carinho especial por Agar, porque ela tinha outras escravas. E Agar, acredito eu, que seria uma escrava mais próxima dela. Para ela teria mais intimidade com Agar do que com os outros escravos. E quando ela entrega, eles se deitam e ela engravida. E aí surge um problema, porque agora Agar começa a se achar mais importante do que a sua senhora. Agar está grávida e ela começa a olhar para Sara com desprezo, diz a palavra do Senhor. Que ela olha para Sara e começa a desprezar Sara. E Sara começa a sentir por aquela situação. Ela começa a ficar angustiada. Ela se sente rejeitada, se sente desprezada. Ora, Sara pegou a pessoa que ela mais tinha confiança e lhe entregou aquilo que ela tanto, os seus sonhos. Ela colocou os seus sonhos na mão de uma mulher, de um ser humano. E quando a escrava percebeu que ela poderia ser superior à sua senhora, começou a maltratar, começou a ficar orgulhosa, arrogante, prepotente. Ela não reconheceu a sua senhora, ela não deu valor à sua senhora. Porém, quem sabe no pensamento de Agar, ela agora poderia ser a senhora Agar, por ter um filho de Abraão, porque estava dando para o seu senhor aquilo que a sua senhora não poderia dar. Mas a Bíblia vai falar que a Sara começa a afligir a Agar, e Agar foge para o deserto. Agar, ela não consegue suportar a pressão do ambiente, ela não consegue suportar a situação que ela mesma causou, porque se ela não tivesse comportado desta maneira levianamente, né, para desprezar, conseguir aquilo que queria,
e depois desprezar Sara. Se ela não tivesse esse tipo de comportamento, nada disso teria acontecido. Mas aí ela começa a ser afligida de tal maneira que ela não suporta a pressão e ela foge para o deserto. Ela vai viver no deserto e quem sabe até mesmo pensando, vou recomeçar a minha história aqui no deserto. Vou começar uma nova história, longe de tudo e de todos. Mas tinha alguém ferido que havia confiado algo, a sua família, que havia confiado os seus sonhos nas mãos dela. E ela feriu essa pessoa. Era Sara que estava magoada, estava entristecida. Sara viu seus sonhos desabarem. Sara viu seus sonhos se acabarem. Porque os seus planos deram errado. E aí eu já quero entrar aqui e dizer para você, cuidado com o que você coloca no leito da sua casa. Cuidado com os seus amigos, cuidado com quem a quem você tem confiado seus sonhos, seus planos. Confie e entregue seus planos, seus projetos para o Senhor. Porque nós somos seres humanos, nós somos falhos. Nós erramos, nós falhamos. Mas o Senhor, Ele nunca erra, Ele nunca falha. Ele é fiel para todos sempre. E a palavra diz que ela foge para o deserto. Ela vai começar uma nova história na vida dela. Mas quando chega no deserto, quem encontra ela? O anjo do Senhor. Não adianta fugir. Deus, Ele vai nos encontrar onde quer que estejamos. Para onde formos, o Senhor, Ele vai nos ver, vai nos encontrar, vai nos achar e vai nos chamar para conversar. Nós sabemos que é assim. Nós que servimos ao Senhor, nós sabemos que é assim. Deus, uma hora, Ele vai ter um encontro com a minha vida e com a sua vida, para que nós venhamos acertar as coisas. Porque não dá para começar uma nova história deixando algo mal resolvido atrás, deixando pessoas feridas, pessoas magoadas. Não dá para viver um novo se você não consertar o velho. Tem que voltar e consertar aquilo que ficou para trás mal resolvido. E aí a gente vai dar uma olhada aqui no versículo. Diz assim, no versículo 9, diz assim, então o anjo do Senhor, disse o anjo do Senhor, volte à sua senhora e sujeite-se a ela. E disse mais o anjo, multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Olha que lindo. Primeiro ele pergunta para ela, de onde vens? E ela responde para ele, venho fugido de Sarai, minha senhora. O anjo sabia o que estava acontecendo. Deus já sabia o que estava acontecendo. Mas o Senhor perguntou para ela, porque o Senhor queria que ela confessasse, que ela falasse, que ela assumisse que tinha alguma coisa errada. E ela tinha consciência dos motivos que ela saiu fugida, que ela saiu foragida da casa de Sarai. Então ela confessa, olha, eu vim fugida da casa da minha senhora. E o anjo disse para ele, então você vai voltar lá e você vai se humilhar diante da tua senhora, de Sarai. Você vai voltar e vai se humilhar diante de Sarai, a sua senhora. Aí vem a promessa. Primeiro vem o arrependimento. A condição. Primeiro Deus não fez a promessa para ela. Primeiro Deus disse que ela tinha que voltar e se humilhar diante de Sarai. E depois veio a promessa. A promessa é que ele multiplicaria os descendentes de Agar. E quando Agar recebeu essa promessa, talvez ela não tinha nenhuma motivação para voltar. Mas quando ela via ela percebeu que ela tinha uma promessa de Deus, ela se sujeitou à vontade de Deus. Ela voltou para poder avançar, entende? Ela teve que recuar, ela foi até a sua serva se humilhar, pedir perdão pelo seu comportamento, pela sua atitude. E quando ela se humilha diante de Sarai, mesmo que tão ferida, tão magoada, Sarai não hesita em perdoá-la. Sarai permite que ela volte para o seio do lar, da família, da casa. Sara tinha todos os motivos de não querer aceitar aquela mulher de volta, mas ela foi humilde, ela perdoou, porque ela entendia que o perdão é dado para quem se dá o perdão. O Senhor Jesus vai dizer que se nós não perdoarmos os nossos inimigos, se nós não perdoarmos a quem nos ofendeu, Deus também não vai nos perdoar. Deus também não vai ouvir as nossas orações. E quando Sara recebe Agar
tem ali a oportunidade de se redimir e recomeçar a sua história. Não fugindo para o deserto, mas voltar de onde ela errou, de onde ela caiu e acertar as coisas. E Deus cumpriu a promessa na vida de Agar. Agar teve um filho chamado Ismael. E no tempo determinado ela saiu da casa de Abraão, que é uma outra história que nós podemos trazer aqui também. E Deus multiplicou a sua descendência. Deus fez forte e grande a sua descendência. Ora, ela deixou de ser escrava, alcançou a sua liberdade, mas ela teve que voltar e teve que se arrepender, teve que pedir perdão. Eu quero dizer para você neste momento, é que se você quer seguir em frente e quer ter um futuro brilhante, se você quer reconstruir, se você quer ter acesso às promessas que Deus fez para a sua vida, volte. Volte. Antes da promessa se cumprir na sua vida, você precisa voltar para que ela se cumpra. Agar entendeu isso, que ela precisava se humilhar, que ela precisava pedir perdão, que ela precisava se arrepender do seu comportamento de traição, de soberba, de ingratidão com a sua senhora. Poxa, mas Sara tinha todos os motivos de não aceitar aquela escrava de volta. Mas Sara entendia que ela precisava perdoar. Sara entendia que a promessa de Deus sobre a vida dela agora era maior. Sara entendia que se ela não perdoasse Agar, Deus também não ia perdoar os seus pecados. Deus também não ia ouvir as suas orações. Quer ter um futuro brilhante? Quer ver as promessas de Deus cumprindo na sua vida? Volte, se arrependa e peça perdão. E você que foi a vítima, e aí você pode estar pensando, mas eu fui a vítima, eu fui a pessoa que sofreu a traição, a pessoa que sofreu ingratidão. Eu quero dizer para você, você também precisa perdoar. E quando nós liberamos perdão, seja lá para quem seja, nós estamos garantindo que a nossa oração, que a nossa comunhão com Deus está ok. Que quando nós prostrarmos diante do Senhor, que quando nós orarmos ao Senhor, as nossas orações estarão sendo ouvidas por Deus. Que não há barreira que nos separe do Senhor. Quem poderá nos separar do amor de Deus, disse o apóstolo Paulo. A única pessoa que pode separar do amor de Deus somos eu e você. Ninguém, nem a morte, nem os anjos, nem as potestades, nem as guerras, a fome, a dor, a nudez, nada pode nos separar do amor de Deus. A única pessoa que pode nos separar do amor do Senhor somos nós mesmos. Então volte, libere perdão. Se você não consegue, ore ao Senhor. Ore ao Senhor pedindo que Deus te dê forças e graças para que você possa liberar perdão. O Espírito Santo de Deus vai te ajudar a você liberar perdão e também vai te ajudar a você pedir perdão. E quando você pede perdão e quando você libera o perdão, você se sente livre para recomeçar. E Deus, Ele profetiza na sua vida que Ele te fará livre. Livre para que as promessas dele se cumpram na sua vida de uma forma abundante. Mas o meu recado para você nessa tarde é: volte e se arrepende de onde lá atrás, aonde você caiu. E eu tenho certeza que a graça do Senhor e a misericórdia do Senhor te alcançam neste dia, neste momento. Seja fortificado, seja renovado pelo poder da palavra do Senhor. E uma coisa que eu acho interessante é que Deus sempre está pronto para nos receber. Deus sempre está pronto para nos ouvir. Deus sempre está na expectativa de que um pecador se arrependa. E nós todos somos pecadores arrependidos. Eu quero agradecer a você por mais uma vez assistir este vídeo. Quero agradecer a você e eu quero pedir para você dar o seu like se você gostou e compartilhar esta mensagem para alguém que também esteja necessitado. Eu quero te encontrar no próximo vídeo. Um beijo da minha alma para a sua alma e até o próximo vídeo.